fazer, como ele sabe que eu falo muito, ele pediu para me restringir 3 casos específicos, de 3 casos rápidos de inovação, mais especificamente ligadas a empresas, algum tipo de inovação que as empresas tenham feito. Né? Primeiro quero dizer que foi assim, esse trabalho foi fantástico, realmente é genial. Eu não posso dizer que eu me sinto feliz, me sinto honrado de estar no meio disso aqui, porque eu tenho assim, não li todos, mas estou ainda lendo. É um trabalho hercúleo e fantástico do nosso amigo, nosso capitão. De todos. E é interessante porque esse livro vem numa hora em que saindo justamente na hora em que gestão do conhecimento e inovação talvez sejam os temas mais midiáticos aí, né? Todo mundo, é o que a gente vê, né, na mídia o tempo todo, são esses 2 temas. E aqui a gente tem uma compilação fantástica de pessoas que são referência nessa área, então acho que é uma grande oportunidade, o livro vem numa hora muito oportuna, para abrir também o conhecimento de que inovação, que a gente tem muitas vezes essa ideia de que inovação está muito ligada diretamente à alta tecnologia. Né? A gente quando pensa em inovação, a gente pensa em pessoas criativas, alta tecnologia, e a gente percebe o seguinte, que a inovação está permeando todas as áreas do saber atualmente, todas, né? Inclusive em serviço. Né? Hoje nós temos uma gama imensa de serviços. Se a gente vai à internet, você vê serviços de todas as formas possíveis, né? Desde os serviços de você não precisa mais ter marido para fazer nada, para alugar, né, para os maridos, faz trabalhos. Né? Mas os homens continuam precisando ter as mulheres. Não, isso aí com certeza. E as mulheres precisam. Com isso, não tem a inovação quanto a isso. E se a gente lembrar de serviço, né, a gente vê o seguinte, que eu acho que um serviço que realmente revolucionou, eu acredito, uns 20 anos para cá, e que mudou a vida de quem sai de manhã, como eu, cedo, e chega praticamente à noite em casa, né, que foram os restaurantes Aquilo. Né? Por que eles inovaram? Né? E em que eles inovaram? Eles mudaram a comida, mudaram o tipo de alimento? Não, o alimento é o mesmo tipo de tudo igual. Eles inovaram na maneira como servir. Né? E por que eles deram tão certo? Hoje você tem restaurantes aqui extremamente sofisticados. Né? Então, é sinal que eles só avançou e não tem retrocesso. Mas em que eles inovaram? Eles agregaram valor, deram um salto de qualidade muito grande no serviço. Primeiro porque você escolhe o tipo de comida que você vai realmente se alimentar. Você vai escolher. Né? O segundo que eles agregaram, foi interessante, que você paga um preço justo por aquilo que você está colocando no seu prato. E o terceiro, mais importante, que é tempo. Né? Hoje a gente vê, é comum a gente falar, não, eu estou com pressa, tem que comer no restaurante aquilo. Por quê? Hoje tem todo mundo com pressa, a gente falou isso agora. Né? Mas tem tempo para esperar cardápio, garçom, conta. Então, quer dizer, o restaurante Aquilo é um exemplo típico de que a inovação passa pelo serviço e de forma sistemática. Todas as empresas passaram, né, no ramo de alimentos do centro da cidade aqui, 90% agora é restaurante Aquilo. Por quê? Eles deram um salto de qualidade muito grande no serviço que eles estão prestando. Então a inovação ela passa também não só por alta tecnologia, mas por serviço também. Né? E isso, logicamente, que envolve investimento. Qualquer empresa que queira voltar, né, para esse viés da inovação, de dar um salto de qualidade ao seu produto, vai ter que investir. E aí começa o problema. Investimento que é realmente novo. Né?
E aí eu gostaria de colocar aqui o segundo exemplo, que não tem nada a ver com serviço, mas é de alta tecnologia, que é a Embraer. A Embraer é a quarta empresa atualmente, de algum tempo, na parte de aeronave, e ela vem num ramo em que é a alta tecnologia que manda, né? E, surpreendentemente, a Embraer é a empresa que mais inova no mundo. E tem umas características interessantes. As três outras primeiras empresas de aeronave são, a primeira delas é Boeing. Boeing, 6.200 patentes. Em segundo lugar, Airbus, 4.300 patentes. Terceira, Bombardier, que, vocês se lembram, esteve às turras, né, na mídia com a Embraer. Bombardier pequenininha, canadense, não existia. Foi começando a tomar mercado, e engoliu a Embraer, né? E naquelas discussões todas, a Embraer só saiu perdendo e tiveram que rever todo o procedimento dele interno, desde o interno. Bombardier, 935 patentes. Embraer, 6 patentes. 6.000, 4.300, 935, 6 patentes. Se discutiu internamente na Embraer, intensamente, por que eles tinham sido engolidos pela Bombardier, que nada desenvolvia praticamente. As grandes invenções nessa parte de aeronave vinham da Embraer, né? Os tais double bubble que eles construíram com as carcaças do avião de maneira duas semisferas, realidade virtual de alta capacidade, onde que eles mexiam no avião sem precisar de maquete, sem precisar de nada. Então eles deram uma nova visão completamente diferente à construção do avião. Inovaram no tal dos fly-by-wire, que não tem mais, pelos fios, sinais elétricos. Enfim, os grandes inventores das aeronaves de aviação estavam na Embraer. E a Embraer sendo engolida pelo mercado, principalmente pelo seu concorrente pequeno, mínimo, mais próximo, que era a Bombardier. Tiveram que contratar o senhor Yakota, um japonês, que veio para assumir, na realidade, assumiu a vice-presidente, que era a diretoria de negócios, de inovação. E depois de muita discussão, ele veio a público, né, deu uma entrevista coletiva, que a entrevista chega a ser até emocionante, em que ele começa a ver o seguinte, o porquê que nós fomos engolidos pelo mercado. Enfim, resumindo tudo, porque nós, tem uma frase dele, negligenciamos as patentes. O que acontecia? Bombardier, Boeing e Airbus sugavam todo o conhecimento que a Embraer, com seus centros de pesquisas, ITA, enfim, toda a sua carga de conhecimento, eles desenvolviam, não protegiam absolutamente nada. Todos os outros vinham, sugavam, absorviam aquele conhecimento e adotavam em seus aviões. A Boeing e a Airbus, logicamente, não tiveram um impacto tão grande assim, porque eles já tinham seus próprios desenvolvimentos há muitos anos. Mas a Bombardier, ela pegou a fatia total, praticamente, do mercado da Embraer em função disso. Elas a Bombardier pôde colocar no mercado uma aeronave bem parecida com a Embraer a um preço muito mais competitivo, porque não tinha investido em todo aquele desenvolvimento que a Embraer investiu, né? Então, isso mostra o seguinte, que desenvolver, se você negligenciar o que você está inovando, negligenciar a proteção desse conhecimento é perder mercado. Negligenciar o desenvolvimento, que quando se faz um tipo de desenvolvimento, quando se coloca a empresa para esse viés da inovação, muito dinheiro tem que ser aportado, muito pessoal tem que ser treinado, há um investimento maciço em várias áreas. Se você negligencia a proteção desse conhecimento, está permitindo o seu competidor
colocar aquele produto a um preço muito mais competitivo e não foi onerado com aqueles gastos de desenvolvimento, né? Então, esse caso é um caso emblemático de que a proteção patentária, quando ela ou é mal usada ou quando não é usada, ela pode ser um revés fatal para a empresa. Isso com relação à outra tecnologia. Se a gente voltar uma tecnologia a mais simples possível, que é um outro caso bastante interessante, é de um cliente que chegou ao escritório, pessoa física, dizendo que tinha desenvolvido o que para mim foi uma das coisas mais simples e que teve assim o benefício em função da proteção patentária foi extraordinária, que foram esses palitinhos de abaixador de língua para fazer exame pediátrico, enfim, né, com cor, sabor, cheiro, a gente só tinha de madeira. É uma coisa extremamente simples isso, né? Mas o que aconteceu? Ele desenvolveu e estava participando, querendo participar de uma concorrência da GSK na época, e estava extremamente inseguro em participar porque eram 3 empresas que iam participar, as duas eram 2 laboratórios muito grandes dos Estados Unidos, e a Glaxo estava fazendo a sua concorrência. Ele conseguiu fazer parte desses 3 grupos. Para isso, o que ele fez? Quando ele soube, ele entrou nessa concorrência e fez imediatamente uma proteção patentária desses palitinhos, né? E eu tive o privilégio de fazer e assessorá-lo em todos os níveis. O que aconteceu foi o seguinte, que ele, no final das contas, acabou ganhando a concorrência, fez um contrato milionário com a GSK, tá? E teve até problemas iniciais, porque ele tinha, na realidade era um galpãozinho pequenininho na Vila da Penha, e ele passou a ter que produzir 15 milhões de palitinhos aquele ano para a GSK, com qualidade, inclusive tinha aprovação da Anvisa. Ele não tinha nada disso, teve que, inclusive, nós fazer até uma parceria de prestar dinheiro para que ele pudesse fazer esse tipo de coisa. O fato é que ele ganhou essa concorrência, e quando ele foi lá, ele foi receber a notícia pela diretoria em Miami, e quando ele esteve em Miami, ele conversou com algumas pessoas, e uma pessoa que decidiu realmente essa concorrência, falou para ele que o fator determinante para que ele ganhasse a concorrência foi porque ele tinha uma patente daquele produto. Ainda não tinha no Brasil, mas tinha nos Estados Unidos. E por que isso? Porque quando você tem uma patente, o que acontece é que você tem, na realidade, é uma chancela do governo, né, dizendo que aquele produto que você tem, é um produto que tem novidade, que tem que ter, e tem que ter atividade inventiva. Ou seja, quando você tem uma patente de um produto, você tem, na realidade, uma formalidade do governo do seu país de que aquele produto está à frente dos seus concorrentes. Essa é a grande verdade. E o governo americano, no caso a empresa, né, a GSK, decidiu exatamente por esse, né, pessoa física, que na realidade tinha uma empresa mínima, aqui da Vila da Penha, porque ele tinha um produto que estava à frente dos concorrentes dele nos Estados Unidos. Porque aquele produto, segundo o ISPTO, que é o órgão oficial dos Estados Unidos, esse produto tinha novidade de atividade inventiva. Ou seja, era um produto que estava à frente dos seus concorrentes, dos seus pares. Então, posso fazer uma pergunta em cima de posso? Olha só, outro dia eu estava vendo que ia comprar uma capa para mala. Aí eu ando procurando um monte de lugar, aí não sei quem até aqui na cidade, eu perguntei, por que ninguém vende capa para mala? Você não acha em nenhum lugar? Aí a menina falou, porque a menina era gerente da loja, falou, porque tem patente. E aí, ou seja, alguém tem a patente, capa para mala, que não tem nada, entendeu? Você fecha para mala, porque hoje você joga a mala, ela volta horrorosa. Então, aí ninguém faz, ninguém produz, ninguém comercializa, você fica sem a sua capa, você não tem como comprar, porque alguém tem uma patente. Como é isso? Isso é bom, primeiro, isso é uma visão extremamente deturpada que o senhor patentário pode prover. O que acontece? Uma das cláusulas que é uma salvaguarda para
Porque a patente é uma via de duas mãos. Você tem os direitos e os deveres. Né? Se eu tenho o direito de explorar aquilo durante 20 anos com exclusividade, eu tenho que também prestar serviço, ou seja, prestar dar algumas benesses também para a sociedade, já que eu tenho esse que é o meu pensamento. Vai ser uma... Então existe uma função social nela, sim. Você tem que produzir essa patente aqui no Brasil. Se você não tiver, durante 3 anos, não estiver produzindo aquele produto patenteado dentro dos 3 anos, você leva uma licença compulsória. Você é obrigado a fazer isso. Isso existe. Isso. Você tem que atender as demandas do mercado. Esse pessoal, por exemplo, da marca, você chegou lá, não tem. Se você denunciar isso no Ministério Público, imediatamente há uma licença compulsória. Eles são obrigados, ou realmente fabricar isso aqui imediatamente, ou então deixar que haja o quê? A importação paralela. Que o mercado não fique no meio, não fique refém dessa patente. Porque a patente não pode ser um monopólio. Não pode, em hipótese alguma. E prejudicar o seu fim, né? Que é exatamente. Então, quer dizer, por isso que tem uns 20 anos, eu sou absolutamente contra, embora eu receba algumas críticas por função disso, mas eu sou absolutamente contra a extensão de prazo de patente com relação às empresas farmacêuticas, que querem estender os seus prazos para 25, às vezes 30 anos, né? Porque são 20 anos. Se investe muito para se fazer uma patente, para se desenvolver uma molécula, um medicamento, mas os 20 anos são suficientes para se ter um retorno. Tá? Então, capa de mala, que o investimento não deve ser muito grande, mas enfim, que é um investimento, ele tem direito de ter os 20 ou 15 anos de acordo com o tipo de patente, mas ele tem que abastecer o mercado. Mas outra pessoa não pode fazer no lugar dele? A minha pergunta é essa. Por que ninguém faz, entendeu? Só porque existe uma patente. Não, essa frase, que existe uma patente, ele ouviu isso em algum lugar e não soube decodificar isso. Tá? Primeiro que pode. Pode por 2 motivos. Quer dizer, de 2 formas. Uma, provando que aquele tipo de patente não está atendendo as demandas do mercado. E segundo, se houver uma outra patente, né, que seja um desenvolvimento em cima daquela, pode fazer e vender a patente, vender o produto patenteado. Ou seja, a patente é uma escada, você não pode ficar refém da patente. O objetivo da patente é que ela dê informação e melhore o mercado. Então você tem patente e você vai, a partir dali, colocar nos bancos de dados do NPI, e a partir do momento que coloca nos bancos de dados do NPI, você dá para a sociedade, gera um conhecimento para que outras pessoas concorrentes venham desenvolver algo em cima daquela lei. Então a patente tem que ter uma função social, sim, já que ela tem uma exclusividade. Né? Então, rapidamente, fechando para não pegar muito tempo de vocês, o que eu acho que é importante, por isso que eu acho que seria interessante pensar, esses 3 exemplos muito rápidos, um serviço, um de alta tecnologia e uma tecnologia extremamente simples, é que a inovação se dá em todas as áreas. Hoje você não pode abrir mão, em hipótese alguma, de desenvolver produto, porque senão você não tem mais, não se posiciona mais no mercado. Não tem mais. Hoje, a década de 80, que foi o último, né, grande cerco que o governo brasileiro tentou fazer, não existe mais. Não existe mais. Não dá mais para comprar as caixas pretas e viver, né, de importar tecnologia obsoleta de 5, 10, 20 anos, porque hoje não comporta mais. O que se faz aqui desdobra no Japão, na Coreia. Então hoje, se você não proteger realmente o que você está fazendo, está desenvolvendo, vai ser engolido pelo mercado. Não tem jeito. Ou se inova, né, e se protege o que está realmente se inovando, ou então vai acontecer o que estava praticamente acontecendo com a Embraer. A Embraer, gente, quase fechou. A Embraer quase fechou porque ela foi engolida pela Bombardier, que pegava todo aquele, absorvia o conhecimento deles, né, e colocava a aeronave, não sei quantos milhões, aquém do preço deles. E começou a se perguntar o porquê disso. Já que nós inovamos tanto, por que perdemos tanto mercado? Né? Por causa disso. Então, inovar não tem como sair. E negligenciar a proteção dessa inovação está afadado a ser incluído pelo mercado. Né? Então, eu não vou mais. Eu acho que são meus 15 minutos, já até passei, né? 15 minutos. Não, pode.
queria fazer uma última contribuição. Tem um ponto que você sempre fala muito, Fernando, que eu queria destacar, né, na tua fala, inclusive em outros fóruns, né, que a gente participou, que é o seguinte: a patente, eu acho legal reforçar isso para todo mundo, a patente, ela te dá liberdade para você explorar, né, num cenário e numa linha que é aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir exatamente o que você fala, mas você diz que isso te garante uma certa liberdade para você poder trabalhar num determinado horizonte, né, uma determinada fronteira, sem você, de alguma forma... Então, acho que isso também é um viés importante. Quer dizer, a patente ela não só te dá... vou usar com o meu linguajar, tá? A propriedade de alguma coisa. Ela também te ajuda a você ter liberdade para você explorar ao máximo que aquela, né? Enfim, aquele estudo, aquele produto. Muitas vezes se concretiza no produto, mas muitas vezes no meu caso, por exemplo, na Vale, a gente não tem um produto. Recurso natural é minério. Então, o que a gente produz, na verdade, as patentes da gente são muito relacionadas. Você conhece bem, né? Que a gente é parceiro lá. É processo, são modelos, Então, isso te dá de uma exploração, de uma área que, inclusive, você pretende explorar e tal. Isso te dá a flexibilidade de você poder transitar vamos chamar de um espaço, numa fronteira determinada que te garanta uma certa... Né? Como é que eu traduzo? Traduz melhor. Isso é o seguinte, por quê? Porque você tem, são os limites do inventor. Se o inventor não está realmente quem é o requerente da patente, né? A empresa que requereu a patente. Então você tem o seu limite. Dentro desse limite, você tem total... porque a patente, ela tem uma força. Se a patente foi concedida de forma legal, com conformidade, realmente com todos os requisitos básicos de patentabilidade, ela tem uma força muito grande. Nós cansamos de fechar empresas em função de cópia, porque estavam infringindo os direitos terceiros de clientes nossos. Foram poucas, não algumas empresas, às vezes, muitas delas grandes, porque acharam que não, patente é mais uma coisa de status, não. Existe efetivamente, porque as empresas, hoje, por exemplo, se nós não tivéssemos um sistema patentário muito forte, nós não teríamos 1/1000 dos medicamentos que nós temos. A empresa farmacêutica, embora eu seja contra a expansão desse termo das patentes do tempo, mas elas são muito calcadas no direito patentário. Imagina, tem alguns medicamentos, algumas moléculas que são bilhões de dólares que se investe durante 30, 35 anos. Se você não tiver uma proteção, o que dá garantia, o que minimiza, o que vai dar realmente a garantia para o empresário investir no desenvolvimento é a garantia mínima de que ele tem os riscos dele, né, minimizados em relação aos seus competidores. Tem que ter essa garantia mínima. Né? Eu vi uma entrevista com o Antônio Emílio que foi interessantíssimo, ele falando nisso. Quer dizer, eu coloco a Votorantim toda para inovar, mas eu tenho que ter um risco mínimo. Eu tenho que saber que eu posso contar com um sistema patentário para dar proteção para os meus clientes. Um gasta e o outro usufrui. Exato. Então, isso aí, assim, né, nesse sentido, a liberdade, eu acho interessante falar, aliar patente à liberdade, porque normalmente patente é muito ligada a monopólio e é uma coisa muito... que parece engessada. É verdade. Por isso que eu achei interessante falar isso. É ótimo isso, porque é um dos pontos interessantes do sistema patentário, né? É dar essa possibilidade para que se possa desenvolver dentro dos seus limites, né? Dos seus 20 anos, e que você não pode ultrapassar essas barreiras para não infringir direitos de terceiros também. Tá?